As 12 estratégias essenciais para você editar o seu livro como um verdadeiro profissional. Parabéns, você chegou naquela parte do seu livro em que precisa encarar a temida edição. Mas prepara, porque editar é bem diferente de escrever. E mesmo que você seja ótimo na escrita, pode acabar deixando passar algumas coisas que um editor profissional nunca perdoaria. Olá, eu sou Penina Baltrucci e hoje eu vou te mostrar como fazer seu texto brilhar. E a primeira dica é o isolamento. Funciona assim, escolhe um elemento específico para revisar. Pode ser um diálogo, pode ser um personagem, capítulos específicos, ou até as comparações que você usou durante o texto. Suas metáforas, analogias, enfim. Copia tudo num arquivo novo. E por que isso? Porque quando você tira esses elementos do resto da história, fica muito mais fácil ver o que está funcionando e o que precisa de um retoque. Por exemplo, você vai perceber que tem um diálogo que qualquer personagem poderia ter dito, sinal de que tá genérico. Mas você também vai ver aquelas frases que são tão boas que te dão orgulho. Segunda dica, a varredura sensorial. Às vezes, no meio da escrita, a gente esquece de incluir todos os sentidos. Visão, audição, olfato, paladar, tato. Pega um capítulo e marca. Aqui tem cheiro, tem som, tem toque. Claro que não precisa ter todos eles dentro de uma mesma cena. Se você fizer isso, você vai ter controle de quanto incluir e do que aquela cena especificamente precisa. A gente quer que o leitor sinta o cheiro do café, ouça os passos na rua, sinta a textura do tecido. E isso faz seu leitor entrar na sua cena. A próxima dica é a tesoura mágica. Imprime uns capítulos e corta em partes. Corta mesmo com a tesoura. Parágrafos, cenas, sessões inteiras. E aí começa a brincar de reorganizar. Essa dança das tesouras faz com que você veja as cenas, se elas poderiam estar num lugar melhor, ser movidas de um lado para o outro para causar mais impacto. E às vezes uma cena lá do meio poderia ser, por exemplo, a abertura do seu livro. E de quebra você vai ver quais partes são só enchimento de linguiça. E podem muito bem sair sem ninguém sentir falta. Próxima dica é: deixa o seu like. Brincadeira não, deixa aí, vai. A próxima dica é o começo e o fim. O primeiro e o último parágrafo de cada capítulo são decisivos. O começo decide se o leitor continua. E o final decide se ele vai fechar o livro ou se ele vai para a próxima página durante a madrugada. Faz um transplante desses inícios e finais para um arquivo separado e analisa. Tá chamativo? Tá convidando o leitor a continuar? Se não tiver, bora trabalhar nisso, né? A próxima dica é o capítulo esquecido. Normalmente a gente revisa sempre o começo do livro. E o coitado do capítulo 18 fica como, né? Ao Deus dará. Deus tá vendo, tá? Faz diferente, escolhe começar o seu dia de revisão num desses capítulos menos revisados. Você vai ver que vão surgir muitas novas ideias e que partes que pareciam boas o bastante, na verdade poderiam ficar ainda melhores. A próxima dica é o livro da vida. Todo escritor tem um livro que ama de paixão, chamado Livro da Vida. Qual que é o seu? Comenta aqui embaixo. Usa ele como modelo, quantos personagens tem, como ele termina, quantos capítulos ele tem. Não é para copiar, não, mas é para se inspirar na estrutura e ver se o seu está equilibrado, ou tem alguma coisa sobrando, ou faltando. É como estudar o esqueleto de uma história de sucesso para ver onde você pode melhorar. Próxima dica é a página em branco. Tem trecho que parece que não vai funcionar, né? Às vezes a solução não é remendar, é só jogar fora mesmo e reescrever do zero. Abre um arquivo novo em branco, lê o trecho antigo e reescreve de cabeça. Você vai ver que vai ficar muito diferente. O texto fica mais fluido, direto, com uma energia nova. E a próxima dica é as palavras vazias. Advérbios tipo rapidamente, lentamente e palavras vazias como alguma coisa, algo. Revisa esses termos como se tivesse um leilão. Quem não oferecer valor mesmo para o seu texto vai embora. E quando você corta essas palavras de enfeite, o texto fica mais direto, poderoso e o leitor agradece com certeza. E sabe o que eu agradeço aqui? A sua inscrição no canal. Se isso estiver te ajudando, é claro. A próxima dica é a leitura em voz alta. Ler em voz alta não é só sobre achar errinhos de digitação. Quando você lê, você percebe se o ritmo tá bom, se tá arrastado, se começar a bocejar, coitado. Já era. O trecho tá sem força. E se a leitura te empolgar, que ótimo, porque isso é sinal de que você acertou a mão. E a próxima dica é a nuvem de palavras. Ferramentas de nuvem de palavras mostram o que você repete demais. Às vezes palavras sem força estão aparecendo tanto que viram personagem principal. Tipo, enquanto. Eu coloco muito enquanto. Muito mesmo.
Ver isso no visual ajuda a decidir o que cortar e o que manter para deixar o seu texto mais preciso. A próxima dica é a cegueira do escritor. Depois de tanto revisar, a gente fica cego para o próprio texto. Quer um jeito de reativar o seu olhar crítico? Olha essa dica. Muda a fonte, muda o tamanho, muda o espaçamento. Ou faz o que eu acho que é melhor. Guarda o texto na gaveta por uns dias e volta depois. Quando você reler, você vai perceber alguma coisa nova ali. E você vai ver onde você precisa mexer. E a última dica é o texto de ouro, a perspectiva que faltava. Revisa o texto de outra pessoa. Quando a gente olha o texto de outro autor, fica bem mais fácil ver os erros e as soluções para eles. E essa prática faz você perceber coisas que você pode aplicar no seu próprio texto depois. É quase um exercício de musculação para o seu olhar de editor. Agora que você já sabe o que fazer, bora falar de autopublicação? Clica nesse vídeo aqui que ele vai te ajudar bastante. Fui!